Bom dia, meus irmãos. Tivemos mais uma oportunidade de darmos a palavra de Deus, né? Hoje nós vamos dar a lição 5, que fala, né, sobre oração e restauração. O texto básico a gente vai estar lá em 2 Crônicas 7:14 e 15. 7:14 é muito conhecido, né? Eu, quando era criança, adolescente, aprendi a decorar esse versículo. 2 Crônicas 7:14. É um texto maravilhoso que pode nos ajudar a entender um pouco melhor sobre oração e restauração, né? Primeiramente, queria desejar um feliz Dia dos Pais, né, para os nossos irmãos aí, que o Senhor possa continuar abençoando a vida dos irmãos, guardando, né, cada dia mais, né? Então, feliz Dia dos Pais, meus parabéns aí, né? Antes de nós entrarmos propriamente na lição, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, né? Se Deus nosso tão maravilhoso tem nos guardado, nos sustentado nesse momento tão complicado, né? Vamos orar. Santo, querido, amado Deus, eu te agradeço, te louvo, te adoro, pelo Deus maravilhoso, Deus que cuida de nós, que tem nos abençoado, Pai. Ó Senhor, neste momento que estamos estudando a Tua palavra, Pai, capacita-nos, ó Pai, a podermos cada vez mais buscar a Tua presença, buscar a Tua orientação, Pai. Perdoa nossas falhas, nossas negligências, ó Pai. Ó Espírito Santo, instrua neste momento, ó Pai. Abra nossas mentes, nossos corações para a Tua palavra, para o que vai ser falado aqui ou vai ser ouvido. Ó Senhor, instrua-nos, ó Pai. Capacita-nos, ó Pai, cada dia mais, ó Pai. Que possamos, ó Pai, através do estudo da Tua palavra, para aprendermos, ó Pai, um pouco mais sobre oração, sobre restauração, sobre busca de vida contigo, ó Pai. Perdoa-nos, ó Pai, porque às vezes somos tão falhos, ó Pai, negligentes, ó Pai. Mas ajuda-nos, ó Pai, a buscar a Tua presença, ó Pai. Perdoa-nos, ó Pai, sustenta-nos, ó Pai. Te peço, ó Pai, graça, ó Pai, da terceira idade para a nossa igreja. Sustenta, ó Pai, os Teus servos, ó Pai, liderança da nossa igreja, ó Pai. Os ministérios, ó Pai. Eu te peço a bênção tão especial, ó Pai, pela terceira idade, Pai. Visita-os, ó Pai, neste momento, ó Pai, abençoa-os, restaura de doenças, ó Pai. Ó Pai, dê-lhe ânimos, ó Pai. Possa abençoar os teus servos, ó Pai. Ó Pai, obrigado, ó Pai, te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, quando a gente fala em oração e restauração, né, a gente queria passar por alguns objetivos da lição. O primeiro objetivo, nós precisamos compreender que nós precisamos nos lembrar que de quem Deus é, de quem nós somos, né, e o que Deus é capaz de fazer. Então é muito importante saber quem é Deus, quem nós somos e o que Deus é capaz de fazer. Segundo ponto, compreender que quando o povo de Deus se humilha, busca a face do Senhor e se arrepende, né, Deus ouve, perdoa e cura a terra, né? E outro objetivo é humilhar-se diante de Deus, a fim de que nossa nação seja restaurada. Passamos por alguns momentos complicados na nossa nação hoje, né? Essa questão de pandemia, toda essa situação política. Então nós temos que orar para a nossa nação, pedir a intervenção do Senhor, né? Cura do Senhor. E aí, irmãos, o texto áureo, que é muito conhecido dos irmãos, né? Eu tenho certeza, eu aprendi quando era criança, desde criança eu guardei isso, achava um texto maravilhoso. Na época minha de embaixador, né? A gente guardava o versículo, achava esse versículo tremendo, né? Então, vamos ler o texto da 2 Crônicas 7:14 e 15, que fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Maravilha, né? Olha o Senhor, né? Nos mostrando, né? O que a oração, olha a capacidade da oração quando nós buscamos a presença do Senhor, nos arrependemos, né? Quando nós realmente reconhecemos que o Senhor é o Senhor, né? O Senhor fala que Ele está com os olhos abertos, os ouvidos atentos à oração que se faz neste lugar. Uma oração de arrependimento, de reconhecimento da soberania de Deus, né? E de perdão, né? De restauração. Tudo isso traz uma restauração. O Senhor fala, né? Quando nós oramos, o Senhor fala: perdoaria os vossos pecados e sararia a sua terra.
maravilha a gente ouvir isso, né? Esse nosso Deus é tremendo mesmo. Ele é maravilhoso, né? E aí, irmãos, a gente vai entrar um pouco mais no 2 Crônicas 7, 14 e 15, né? E fazer algumas correlações de alguns textos na palavra de Deus, né? Então, quando a gente começa a ler o texto, 2 Crônicas 7, 14, fala: "E o meu povo que se chama pelo meu nome", né? Significa, né? Aqui há uma convocação dirigida exclusivamente ao povo de Deus. Ou seja, esse texto está falando do povo de Deus, aquele que realmente reconhece que o Senhor é o seu Deus, que tem um encontro com o Senhor. Então, isso aqui é exclusivo do povo de Deus. E a gente pergunta: quem que é o povo de Deus? É uma pergunta que a gente precisa entender: quem que é o povo de Deus? Né? E quem está incluído nesta convocação? Né? Aí, irmãos, vamos comparar isso, esse texto do Antigo Testamento, lá, na época, né? E agora vamos pegar no Novo Testamento com Jesus. Né? Vamos comparar ele com Mateus 12, né? De versos 47 a 50, que diz o seguinte: E disse-lhe alguém, né? A pessoa falando para Jesus: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém, ele respondendo disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. O verso 50 é o que a gente vai focar um pouco mais, né? Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é o meu irmão, irmã e mãe. Então nós vemos conceitos de povo de Deus, né? Quando nós pegamos no Antigo Testamento, ou seja, antes de Jesus, o conceito é que todos os descendentes de Abraão, né, sendo assim um conceito de povo de Deus, ou seja, a descendência de Abraão, né, ou seja, tinha a ver com etnia, né, com descendência, com árvore genealógica. Isso é o que o Antigo Testamento entende, né, demonstra para a gente, descreve para a gente como povo de Deus. Agora, quando nós passamos para o Novo Testamento, quando nós passamos para Jesus, né? Pós-Jesus, né? O que acontece agora? O conceito muda, né? O conceito de povo de Deus ele passa a ser percebido como uma outra forma, né? Uma outra virtude, uma outra visão, né? Qual é essa visão? Agora não é mais etnia, árvore genealógica, né? Não é descendência, mas sim todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, a gente tem um novo conceito de povo de Deus após Jesus, né? Então, no Antigo Testamento era descendência, árvore genealógica, descendência de Abraão, etnia, né? A partir de Jesus, não. Todo aquele que faz a vontade, ou seja, todo aquele que aceita e tem um encontro com o Senhor, passa a ser povo de Deus. Então, quem é o povo de Deus? Hoje, o povo de Deus é todo aquele que crê e aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? E aí, continuando um pouco mais o texto, fala, né? A gente começa falando sobre o povo que chama o meu nome, aí começa a se humilhar. E aí, o que é o contexto de se humilhar, né? Quando a gente se humilha, a gente admite nossos pecados e erros, né? Quando nós nos humilhamos, nós nos despimos da arrogância, né? Despir do orgulho, né? Humilhar-se é saber que a resposta que buscamos não virá por causa das nossas virtudes, mas sim por causa da bondade e vontade de Deus. Então, quando nós humilhamos, como o texto lá, humilhar, né, se humilhar, ou seja, significa se despir de tudo aquilo que prende, né, tudo aquilo que te leva para longe da presença do Senhor, para que você possa entender que você está se humilhando, você está reconhecendo que você não é capaz de se perdoar os seus pecados, mas somente o Senhor pode perdoar os nossos pecados. Somente o Senhor pode tirar, né, todo o nosso orgulho, tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor. Então, e aí a gente começa a entender que humilhar, entender Deus é Deus. É Deus que está no controle. É Deus que pode nos perdoar. É Deus que pode nos acalentar. É Deus que pode nos ajudar a vencer
os obstáculos, as dificuldades, os problemas. Somente Deus. Bom, depois que você se humilha, você ora. O texto fala, se humilhar e orar. Ou seja, é pedir ajuda, reconhecer que não somos nada, que somente o Senhor pode fazer. E quem ora percebe que tem que existir uma dependência de Deus, né? Quem não tem essa consciência que orar é depender de Deus, ele não ora, né? Orar é depender de Deus, é reconhecer que o Senhor é quem está no controle, é reconhecer que é Deus que está, né, nos ajudando, nos apoiando, nos sustentando, né? É aquele momento de entrega, reconhecer que Deus é Deus e eu sou eu. Ou seja, é reconhecer que Deus está no controle, não eu. É tirar o controle do meu coração e realmente reconhecer que o controle tem que ser Deus que tem que fazer. É Deus que tem que estar tronado e destronar o meu eu. E aí, irmãos, nós vamos aprender um pouco sobre orar por todas as coisas, né? Nós nos limitamos a orar por algumas coisas, né? E aí, o primeiro ponto que a gente vai ver, está lá em Filipenses 4:6, que diz o seguinte, Filipenses 4:6, né? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. Ou seja, nós temos que aprender a reconhecer que nós devemos colocar tudo nas mãos do Senhor. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas. Irmãos, existe uma coisa muito interessante que a gente já conversou sobre isso, né? Algumas vezes, que Deus conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. Então não adianta nós tentarmos esconder algo de Deus, né? O salmista fala isso. O salmista tentou ir para todo quanto é lugar, mas ele não conseguiu sair da face do Senhor. Então, nós precisamos reconhecer, precisamos colocar tudo na mão do Senhor, né? E aí a gente percebe que não existe nenhuma dimensão da nossa existência que deve ficar fora da vida de oração. Todos os nossos problemas, todos os nossos pensamentos, todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, aquilo que nós entendemos que não é correto, nada deve fugir de estarmos colocando na presença do Senhor, pedindo apoio, auxílio, ajuda, pedindo perdão, reconhecendo, se humilhando. Então, a oração é este momento de entendermos que nós, como Deus conhece tudo da nossa vida, nós vamos neste momento realmente abrir, rasgar os nossos corações e nos colocarmos na presença do Senhor, né? Outro ponto é nós precisamos aprender a quê? A nos submeter à mediação de Jesus, né? João 16, 23 diz, em verdade vos digo, que o Pai vos concederá tudo quando pedirdes em meu nome. Ou seja, há uma necessidade de nós orarmos em nome de Jesus. Ou seja, o próprio texto diz que Jesus, né, o Pai vos concederá, né? Tudo, irmãos, não é uma coisinha ou outra, tudo quando pedirdes em meu nome. Isso é uma declaração de Jesus falando sobre para a gente hoje. Então nós temos que orar em nome de Jesus. Quais são as implicações? Quais são as razões, né? Por que a gente ora em nome de Jesus, né? 2 pontos. Primeiro ponto, porque nós só temos acesso a Deus por Jesus, pelo que ele fez por nós na cruz, pelo que ele derramou o seu sangue. Nós nunca podemos esquecer disso, né? Todo o sacrifício de Jesus, tudo que ele fez por nós. Então, nós temos que lembrar disso quando nós estamos orando. Segundo ponto, porque o nome de Jesus funciona não como uma senha. Ah, eu coloquei uma senha para entrar ali o acesso. Não, não é a senha para dizer tudo que eu quero, não. Mas como um filtro para obtermos tudo que precisamos segundo a sua vontade. Então nós colocamos, quando nós oramos, falamos em nome de Jesus, nós colocamos ali uma questão de filtro, né? Jesus vai nos ajudar a filtrar aquilo que Deus vai nos conceder,
né? É interessante isso, né? E aí, esperar por uma resposta, né? E perseverar. O texto se encontra em Efésios 6:8, né? Um texto que nos leva a refletir, né? Orando em todo o tempo, com toda oração, súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, nós temos uma responsabilidade, nós temos que interceder, nós temos que estar atentos, né? E aí, irmãos, interessante. Muitas vezes nós queremos lutar sozinho, né? E o povo de Deus tem que aprender que a gente não luta sozinho, né? Então nós temos que colocar tudo diante de Deus. Eu não posso me achar tem que colocar tudo na presença do Senhor, né? Eu preciso estar atento à maneira como Deus vai responder as minhas orações. Então, eu preciso entender isso. Então, eu tenho que ter, para esperar uma resposta, eu tenho que perseverar na oração, perseverar de estar na presença do Senhor, buscando a sua orientação, né? E aí o texto continua, buscar a minha face, né? O foco da nossa oração é o Senhor Deus, não pode ser outra forma, né? Mais do que uma bênção do Senhor, o que nós devemos querer é o Senhor da bênção em nossas vidas, né? Muitas vezes nós queremos as bênçãos do Senhor e esquecemos do Senhor das bênçãos. Na verdade, é o contrário, né? Nós temos que buscar a face, ou seja, buscar o Senhor da bênção. Porque Ele sabe que Ele vai nos abençoar, então é buscar o Senhor, não as bênçãos dele, né? É, Porque quando o Senhor nos orienta a buscarmos, né, a sua face antes de qualquer coisa, significa, né, porque quando nós fazemos isso, o próprio texto diz, e se afastar dos seus maus caminhos, ou seja, quando nós buscamos a presença do Senhor, nós vamos nos afastar do que é ruim, do que é mal, né? Lembrar-se de que quem Deus é, quem nós somos, lembra que a gente falou nos objetivos? Quem Deus é, quem nós somos e o que Deus é capaz de fazer, né? E aí, essas palavras, né, nos levam, nos apelam a recordar a capacidade, né? Porque todas as coisas, né, são do Senhor, então nós não podemos nos esquecer disso, né? E aí nós passamos, quando nós esquecemos a presença do Senhor, nós andamos em caminhos maus. Quando nós buscamos a presença do Senhor, recordamos quem é o Senhor, sabendo quem é Deus, quem nós somos, o que Deus é capaz de fazer, aí sim nós podemos nos afastar dos caminhos maus, ou seja, das coisas que nos afastam da presença do Senhor, né? E aí a gente pergunta, por que a gente precisa orar, né? Nós precisamos orar, né? Porque nós precisamos lembrar, nós precisamos estar na presença do Senhor. E aí é interessante, irmãos, quando nós oramos, quando nós nos humilhamos, né? A palavra de Deus nos diz: dos céus ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que resposta maravilhosa de Deus, né? Quando nós nos humilhamos e oramos, nos arrependemos, nos desviamos dos maus caminhos, Deus ouve a nossa oração, perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra, né? E aí a gente precisa ter certeza, né, que Deus ouve, perdoa e cura. Deus garante que nossas orações pelo povo nunca ficariam sem resposta. Ou seja, se nós orarmos, intercedermos, pedirmos, nos arrependermos, reconhecermos que Deus é Deus, que o Senhor, reconhecermos que nós estamos na presença do Senhor, nossas orações não ficarão sem resposta. E aí fica um alerta. Deus quer usar o seu povo para transformar o destino da nossa nação. Nunca devemos limitar como e quando, né, o capaz de agir de Deus. Deus é capaz de tudo. Vamos entender isso, né? Só Deus é a nossa rocha e fortaleza, né? Então nós vamos continuar orando, intercedendo, reconhecendo que Deus é Deus, saber quem Deus é, quem nós somos e o que Deus é capaz de fazer, né? E aí, irmãos, a gente precisa entender isso porque a gente precisa orar, né? A gente precisa buscar e, consequentemente, nós seremos restaurados pelo Senhor e para o Senhor, né? Irmãos, obrigado, né? Que o Senhor possa nos abençoar,
possa nos ajudar a entendermos a Tua palavra, né? Na questão de orar, buscar, se arrepender, reconhecer que Deus é Deus, nós somos, e a capacidade de Deus, né? Que Deus é capaz. E também precisamos orar e perseverar na oração. Irmãos, muito obrigado, um bom domingo, que o Senhor possa nos abençoar, né? Possa nos guardar. Muito obrigado, irmãos.